estar aqui na casa de vocês, hein? Além dos cultos, a gente veio de reuniões de presbitérios por aqui também. É sempre muito bom rever as pessoas e conhecer novas pessoas, hein? E também queria dar um abraço caloroso da nossa Igreja Presbiteriana Independente de Botucatu, hein? E meu marido não pode estar presente aqui porque ele foi pregar hoje à noite. Mas eu trouxe comigo duas amigas, hein? Que são sempre muito dedicadas, muito firmes na fé também, a Miriam e a Regina. Muito feliz que elas vieram comigo hoje à noite. Então, quero pedir para vocês abrir as Bíblias de vocês no livro de Josué. Essa é fácil de achar, não é? O livro de Josué está bem no início da Bíblia, não precisa folhear tanto, hein? O livro de Josué, capítulo 4, os versículos 1 até 7. O livro de Josué. O sexto livro do Antigo Testamento. Eu vou ler para vocês. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui, do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no acampamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolheu dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levanta sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos, no futuro, perguntaram, dizendo: que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. E também tem um texto, alguns versículos só, do livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, capítulo 6, apenas alguns versículos. Deuteronômio 6, versículo 4 a 7. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Até aqui a palavra de Deus. Oremos. Eterno Deus, muito obrigada pela tua palavra, que através da tua palavra o Senhor quer falar às nossas mentes e aos nossos corações. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine com teu Espírito Santo, para que entendamos o que o Senhor quer falar conosco. Ajuda-nos também, Senhor, não ser apenas ouvintes da tua palavra, mas também ser praticantes. Tudo isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Coloquei como título dessa homilia: Igreja, a gente vive. Quando vocês eram crianças, vocês tinham roupa para ver Deus? Muitos de nós crescemos com o costume de usar uma roupa nova nos domingos. Porque era roupa para ir para a igreja, roupa de ver Deus.
Não sei vocês, mas eu tinha roupa nova. A roupa nova não podia usar no qualquer dia de semana. Não, era primeiro para ir para a igreja. E quando essa roupa começava a ficar velha, eu poderia usar os outros dias. Eu ganhava roupa nova para poder ir para a igreja. Por isso a gente fala roupa para ver Deus. Hein? Era roupa para domingo, para ficar bonitinha para ir para a igreja. Porque o dia de domingo era reservado para ir à igreja. E muitas pessoas associam a igreja só com domingo. Especialmente os não cristãos. Pergunta para o pastor Gilmar, que alguém que não é cristão acha que talvez o pastor só trabalha no domingo, não é? A pastora Juliana também acha que a gente só trabalha no domingo, que a gente só vai para a igreja no domingo. Mas a gente, como cristãos, a gente sabe que não é assim. A gente trabalha bastante, não é? Igreja não é só de domingo. A igreja a gente vive todos os dias. Viver a igreja é viver em comunhão com as pessoas que têm Cristo como Senhor e Salvador. Igreja não é só esse prédio aqui, o templo, mas igreja somos nós. Você e eu somos nós cristãos. Cada um de vocês, eu acho muito lindo esse texto na carta de Pedro 2, versículo 5, ele fala: cada um de nós é uma pedra viva, um tijolo vivo que faz parte do templo vivo de Deus. Alguém de vocês sabe o que significa a palavra igreja? Menos os pastores, tá? E nem a seminarista. A palavra igreja em grego, alguém sabe o que significa essa palavra igreja em grego? Eu acho que escutei já. Chamados. Né? Nós somos chamados. Vocês são chamados. Isso significa a palavra igreja, assembleia, convocação, chamados. Jesus chamou vocês para fazer parte dessa igreja, para fazer parte da família dele. Todos nós somos filhos e filhas de Deus. E esse mês, vocês estão comemorando o aniversário da IPI aqui de Agudos. Mais um ano passou, a pandemia passou, e a igreja continua firme, graças a Deus. É importante comemorar isso. É importante se lembrar como Deus tem sustentado a sua igreja, mesmo em tempos difíceis. E a Bíblia nos ensina sempre de lembrar as coisas boas que Deus tem feito. No texto bíblico de hoje, lemos que Josué precisava construir um memorial para não esquecer o que Deus tinha feito para seu povo. E por que o memorial? O memorial é um monumento erguido em homenagem ou memória de algum acontecimento ou pessoa. Vamos ver então qual foi a função desse memorial no livro de Josué. E eu achei 3 razões. E a primeira, para manter vivo na memória do povo o que Deus fez pelo seu povo. Deus nos conhece e sabe como nós esquecemos facilmente as coisas boas que acontecem. Parece que nossa memória é mais para coisas ruins, não é? A gente lembra muito mais das coisas ruins que acontecem que as coisas boas. E esse problema de esquecer as coisas boas não é só problema de hoje. Esse problema já é antigo. Quando a gente lê lá o livro de Êxodos, esse livro nos conta como Deus tinha ajudado o povo a atravessar o Mar Vermelho. E vocês lembram o que aconteceu logo depois, quando o povo tinha atravessado o Mar Vermelho, estava lá no deserto. Moisés subiu no monte para falar com Deus, demorou um pouco, menos que 40 dias. O que o povo fez? Construiu um bezerro de ouro. Tão rápido o povo tinha esquecido tudo que Deus tinha feito para seu povo. Em menos que 40 dias, o povo já trocou Deus para um bezerro de ouro. Por isso,
quando Deus novamente ajudou o povo a atravessar, e essa vez foi um rio, o Rio Jordão, ele pediu para fazer um memorial, para que o povo não esquecesse novamente o que Deus tinha feito. E o que Deus tinha feito era algo extraordinário. Porque quando o povo chegou finalmente perto da terra prometida, faltava só atravessar o rio. Mas tinha um problema. O rio estava mais cheio do que nunca. Porque nesse tempo do ano, o rio transbordava nas margens e a profundidade varia, que normalmente quando era pouco água, 1 metro, mas agora tinha 3 metros. Agora era muito fundo. A largura chegava mais ou menos de 30 metros. Eu não sei se alguém de vocês já foi conhecer o Rio Jordão. Hoje ele tem menos água, por causa de intervenção humana. Então não é como era naquela época, quando transbordava e ficava mais fundo, mais fortes as correntezas. E no tempo que o rio transbordava, a correnteza de água era muito forte. Então não dava para passar, nem para alguém que sabia nadar muito bem, não dava para passar. Humanamente, então, era impossível atravessar esse rio. E imagina, 1 milhão de homens, mulheres, crianças, animais passando nesse rio. Mas para Deus, nada é impossível. A presença de Deus faz toda a diferença. E para mostrar que o povo pode confiar em Deus, Deus mandou os sacerdotes ir à frente do povo com a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Para quem não sabe, a arca era um baú com os 10 mandamentos que Deus tinha dado ao seu povo no deserto. E quando os sacerdotes colocaram seus pés na água com a arca, eles carregaram no ombro, o milagre aconteceu. O rio parou de fluir, a terra secou e o povo, tudo passou. E depois, todo mundo passou, as águas voltaram ao seu lugar. Aparentemente, nada tinha mudado. O rio continuava igual. Mas a vida do povo que passou esse rio mudou completamente. Agora, eles não precisavam mais comer maná e codornizes, o alimento deles no deserto. Agora, eles estavam diante de uma nova vida, uma vida em abundância. Para o plano de Deus se realizar e o povo ter uma vida melhor, era necessário desmontar o acampamento e sair de suas posições. Não adianta ficar esperando, parado, que as coisas mudam. As coisas só mudam se deixarmos de nos acomodar. Não podemos ficar esperando Deus resolver primeiro todos os nossos problemas, para depois crer nele. A própria palavra oração já fala, ora, ação. As duas coisas andam juntos. Pensando numa igreja, a igreja não só vive de oração, mas também da proclamação da palavra, de cantar louvores, de visitar as pessoas, de correr atrás das pessoas que ainda não voltaram depois da pandemia. A gente tem feito isso recentemente e muitas pessoas, graças a Deus, estão voltando, porque eles se desorganizaram, perderam essa rotina de ir para a igreja. Então, a igreja é oração e ação. E o apóstolo Tiago nos diz, a fé sem obras é uma fé morta, que não produz nada. Crer em Deus é confiar. A água do rio só baixou quando os sacerdotes colocaram os seus pés. Antes não. O texto de José nos mostra que nosso socorro vem do Senhor e não de nossos próprios recursos. As 12 pedras que Josué ergueu no acampamento eram um memorial
para lembrar do poder de Deus e para lembrar que Deus sempre vai à nossa frente. Que Deus abre rios e mares e pode também abrir portas onde nós, seres humanos, não vemos solução. E por que é tão importante se lembrar o que Deus fez lá no passado? Por quê? Porque a gente sempre conta as mesmas histórias. Por quê? Porque Deus não muda. Deus continua sendo o mesmo. O Deus que ajudou uma geração no passado a atravessar o Mar Vermelho, ajudou também uma outra geração a atravessar o Rio Jordão. Ele também vai ajudar a gente a atravessar os nossos rios. Gerações vão e vêm, mas Deus continua o mesmo. Ele quer ajudar você também a atravessar os rios da sua vida, para que você não afogue. E esses rios podem ser problemas no trabalho, na família, como filhos, no casamento. Você se lembra de momentos de sua vida, quando você olha para trás e pensa, como eu consegui passar por isso? Foi Deus que te deu forças e te ajudou a passar. Deus não estava só com o povo no passado. Deus também está conosco. Deus estava conosco na pandemia e continua conosco hoje. A primeira função do memorial é manter vivo na memória do povo o que Deus fez. Mas também o que Deus pode fazer para gerações futuras. E agora chegamos na segunda razão do memorial. O memorial serve para futuras gerações ensinar sobre Deus. O memorial servia para ensinar outras gerações sobre o poder e amor de Deus. Esse memorial também era prova da fidelidade de Deus. Porque o que Deus começa, Ele termina. O ser humano às vezes começa, mas não termina. Mas o que Deus começa, Ele termina. Deus, o justo Pai, tinha chamado o seu povo para sair de uma vida de escravidão para ter vida em abundância. A fidelidade de Deus, Ele ultrapassa gerações. Deus quer o melhor para nós. E a Bíblia está cheia de recomendações para ensinar nossos filhos, netos e netas a amar a Deus. Por isso escolhi ler o texto de Deuteronômio 6, que fala, não deixe de ensinar os ensinamentos de Deus aos seus filhos. Repete-me-se em casa e fora de casa, quando se deitaram e quando se levantaram. Não só no domingo devemos lembrar Deus, mas todos os dias, todas as oportunidades, todas as horas, são oportunidades de falar de Deus. A Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir. Temos a responsabilidade de ensinar a próxima geração sobre a nossa fé. Se não fizermos isso, a igreja fecha. Infelizmente, tem muitas igrejas fechadas na Europa. Esse mês, essa igreja está fazendo 117 anos. Porque as gerações anteriores falaram para as gerações mais novas da sua fé em Jesus. Agora, quero ver aqui na igreja, quantas gerações sua família já é cristão? Vamos ver. Quem de vocês aqui é a primeira geração cristã? Levanta a mão. Da primeira geração. Lá tem mais? Tem mais uma senhora, mais um lá. Primeira geração. O senhor também? Graças a Deus, que bênção, não é? Primeira geração. Se Deus quiser, vem muitas mais gerações ainda. Quem de vocês? Segunda geração. Segunda geração. Quem já tinha pais que eram cristãos também. Aqui já tem mais, hein? Já tem mais mãos levantadas. E a terceira geração tem? Tem também. E bom, quarta geração. Tem, viu? Que eu trouxe pessoas fiéis comigo, Miriam e Resina. Quarta geração.
Que bênção também. E muitos de vocês também. Quinta geração. Então, eu ganhei. Porque eu sou do século XVI, pelo que a gente sabe. Minha família é uma geração de pastoras, de pais e filhos. A gente conversou no carro. Meu pai não foi pastor, minha tia queria ser. Só naquela época ainda não aceitaram mulheres como pastoras. Mas o primo de meu pai foi, e foi de pai para filhos, desde o século XVI, que eles fugiram da Escócia, meu nome é Coopers, que era Cooper, fugiram da Escócia e foram para a Holanda, e desde então sou a geração de pastoras. Então, eu já perdi conta. Eu falei lá na igreja em Botucatu que sou levita, que os levitas que eram sempre geração em geração na igreja. As 12 pedras no livro de Josué, eles serviam como memorial do poder e fidelidade de Deus. E hoje temos a Bíblia, onde essa história das 12 pedras e muitas outras histórias sobre a agia de Deus estão anotadas. A Bíblia é a nossa memorial de fé. E como você tem vivido a sua fé? Você ora e lê a Bíblia só nos domingos? Ou você lê e ora também a Bíblia durante a semana? Sozinha, ou com os filhos, com os netos? É importante contar às novas gerações os feitos de Deus, lá nos tempos da Bíblia, mas também contar as nossas vivências hoje com Deus, os livramentos, os cuidados, as respostas das nossas orações. E eu quero contar um testemunho para vocês, como Deus continua ajudando nós nos dias de hoje. Isso aconteceu com minha família. Quando meus filhos eram pequenos ainda, a pastora Juliana já referiu a nossos filhos, nós temos 3 filhos. Quando eles eram pequenos ainda, um dos filhos subiu na árvore no quintal da casa. Ele queria ver o que estavam construindo ao lado da vizinha. E dessa árvore, ele subiu no muro, porque eles construíram um muro bem alto. A gente mora numa rua bem inclinada, então ele começa baixo e depois fica bem alto. Então ele subiu na árvore, subiu no muro e foi andando. Mas de repente, ele perdeu o equilíbrio, ele caiu. E eu estava trabalhando, escutei um chorinho e fui ver. Meu outro filho falou que o irmão dele tinha caído do muro e estava pendurado no muro do lado da vizinha. Eu só vi as mãozinhas dele e eu fiquei com muito medo. Porque eu precisei subir na árvore para tentar pegá-lo. E embaixo do meu filho tinha um cachorro latindo e um monte de coisa de construção de ferro. Eu pensei, e toda vez de novo eu me emociono. Eu pensei que não conseguiria salvar meu filho. Eu precisava puxar ele, naquela época ele tinha 37 quilos, para cima, pelos braços. Enquanto estava na árvore, você não tem firmeza. Eu fiquei com muito medo, meu filho cair nessa altura, e eu orei para Deus. Foi incrível. Deus ouviu a minha oração. E senti claramente se alguém estava empurrando meu filho para cima. Eu não vi ninguém, mas eu senti. Parece que meu filho não tinha peso. Da árvore, peguei ele pelos braços e eu coloquei ele no chão. E naquela hora sabia que Deus estava presente. Os anjos do Senhor estavam lá para me ajudar. Deus continua nos ajudando. Deus nos auxilia nos tempos de aflição. Quando não sabemos como passar uma situação difícil, Deus está presente. Meus filhos sabem de todos os livramentos, porque não foi a primeira. Eles sabem de todos os livramentos, dos cuidados de Deus com a gente. Conta também as suas experiências com Deus. Não conta só as histórias da Bíblia, mas conta as suas histórias também. Faça o seu papel. Ensina a criança no caminho que deve andar, ainda quando for velho, não se desviará dele. E foi uma senhora na igreja uma vez falou para mim, mas eu ensinei o meu filho, eu levei para a igreja, mas agora está afastado da igreja.
a gente precisa ensinar. Aprender depende de criança. Mas eu sempre falo, fique em paz. Porque você fez o que você tinha que fazer. Tenha paciência, porque muitas pessoas voltam. E a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Então, temos esperança. Até agora, temos visto que o memorial servia para a gente não esquecer o que Deus tem feito, mas também servia para futuras gerações ensinar sobre Deus. E agora, o último ponto, que o memorial das 12 pedras servia de testemunho aos povos para que tenham um Senhor. O memorial não só servia para nossos filhos, para nossos netos, mas também para pessoas de fora, para temer o Senhor. E temer a Deus não quer dizer ter medo de Deus, mas reverenciá-lo. As pedras serviam também para outras pessoas, outros povos, conhecer o Deus vivo. E agora, quero perguntar para você, você tem convidado pessoas para fora da sua família para conhecer a igreja, conhecer o Deus da Bíblia? Você tem acolhido pessoas novas na sua igreja, quando eles vêm aqui visitar e querem ouvir a palavra? Você tem cumprimentado os visitantes? Você tem dado atenção para os visitantes? Porque quando as pessoas são bem recebidas, as chances de voltar é mais. E na sua família, no seu trabalho, na escola, na faculdade, você tem mostrado o amor e a paz de Deus? Se você tem falhado, nunca é tarde para começar. Comece hoje ainda. Tratar as pessoas com mais amor. Igreja, a gente vive. Igreja não é só ouvir a palavra de Deus nos domingos, mas também praticá-la. Que não cristãos podem conhecer nosso Deus através das nossas vidas e através das nossas palavras. Estamos novamente no mês do aniversário da igreja. O tempo passou tão rápido. Tanta coisa vivemos e fizemos. E na igreja, qual foi o seu envolvimento? Você tem vivido ser igreja? Você tem consolado quem estiver triste e se alegrou como quem estava alegre? Consolar os irmãos e irmãs na fé não é só tarefa do pastor ou da pastora, mas cabe à igreja, porque nós somos uma família. Se solidarizar. Viver a igreja é mais do que só frequentar a igreja. Viver a igreja é se envolver como igreja, dispor os seus dons e talentos, sair da sua zona de conforto. Imagina, se todos na igreja fossem como você, como seria a igreja? Se todos fossem como você, haveria coro na igreja? Haveria culto infantil? Ministério de louvor? Almoços? Acampamentos? Haveria atividade na igreja, fora da igreja? Se todos fossem como você, a igreja teria condições de saldar seus compromissos do mês? A igreja nessa cidade faz aniversário, porque gerações antes de vocês cumpriram essa grande comissão de Jesus, que é: vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As gerações antigas já cumpriram essa grande comissão. Agora cabe a nós, vocês e eu, cumprir essa missão. E qual é a nossa missão? Falar sobre o amor de Deus e o perdão em Jesus a todas as pessoas em qualquer lugar. Deus continua chamando pessoas para lhe servir. E você é um delas. Já imaginou a responsabilidade? É um privilégio ser filho e filha de Deus, mas tem também uma responsabilidade. Mas você vai ver, quanto mais você se envolve com a igreja, quanto mais você viva a igreja.
Depois que Josué ergueu o memorial no acampamento, a nova geração renovou a sua aliança com Deus. Cada geração precisa assumir o seu papel, que fosse para servir a Deus em sua geração. A história das 12 pedras nos lembra do nosso papel de ser um testemunho de Deus em nossa geração e para gerações futuras. Agora, é sua vez fazer história. E Deus confia em você. Que Deus, assim, abençoe vocês. Amém.